Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal do Professor Yuri e hoje, de visual novo, nós iremos ver a teoria sobre estruturas de dados listas. Já vou pedindo desculpas, né, por possíveis barulhos que vocês ouçam no ambiente, né, devido à falta de isolamento aqui do meu apartamento. Diferentemente de filas e pilhas, listas permitem que os elementos possam ser inseridos em qualquer posição da lista, assim como podem ser removidos de qualquer posição. Tá? Também não há restrição de consulta dos elementos. Todos os elementos podem ser consultados. É parecido com um vetor. Tá? Porém, diferente de um vetor, uma lista, você pode inserir e remover elementos, enquanto que num vetor, em teoria, o vetor ele possui sempre todos os seus elementos, desde o princípio, desde o momento em que ele foi criado, certo? Então, uma representação de uma lista, ele pode ser como está aí na tela. A gente vai representar como uma lista de strings, e nessa lista de strings, nós iremos trabalhar como se essa nossa lista de strings fosse, por exemplo, uma lista de compras. Então, numa lista de compras eu posso ir inserindo elementos nela. Começa aqui, primeiro a nossa lista começa vazia, então ela tem 0 elementos, e aí eu posso inserir o primeiro elemento. Quando eu insiro o primeiro elemento, ele vai sempre ocupar a posição 0 da minha lista. Então, por exemplo, eu acrescentei arroz, a string arroz, no caso é a minha lista de compra, certo? Bom, a partir do momento que eu incluo o meu elemento na lista, ele faz parte dela, similar como uma fila ou uma pilha. Porém, agora, eu posso ir inserindo outros elementos. Então, por exemplo, eu vou inserir no final dela, por exemplo, a banana. Então, eu inseri o elemento banana. Agora, diferente de filas e pilhas, eu posso inserir, por exemplo, um elemento no meio desses dois, certo? Por exemplo, nós vamos inserir aqui feijão. Se eu vou inserir feijão entre arroz e banana, significa que, na verdade, a banana, o elemento banana, vai descer uma posição. Então, ele desce uma posição e aqui nós colocamos, então, o feijão, certo? Então, observem que isso não era possível, por exemplo, antes, quando trabalhávamos com filas e pilhas. Vamos inserir mais um elemento. Vamos supor que eu quero inserir o elemento macarrão, mas eu quero inserir ele entre feijão e banana, porque, na verdade, eu quero concentrar os alimentos mais, por exemplo, salgados no começo da lista e as frutas no final, por exemplo. Então, novamente, eu vou inserir ele, no caso aqui, na posição 2. Então, quer dizer que os elementos que estão na posição 2, para frente, eles descem mais um índice. Então, se eu vou inserir na posição 2 aqui, então, banana vai para a posição 3 e na posição 2 vem o macarrão. Certo? Agora, outra coisa que eu posso fazer, eu posso excluir um elemento da minha lista de qualquer posição, pode ser do começo, pode ser do fim. Vamos supor a exclusão do feijão, que está aqui na posição 1, ele está no meio da lista. Se eu excluo a posição feijão, o que acontece? Todos os demais elementos que estão em posições posteriores avançam uma posição. Ou melhor, elas recuam, elas voltam uma posição. Então, macarrão passa a ser a posição 1 e banana passa a ser a posição 2. Ou seja, a gente pode excluir qualquer elemento da lista sem precisar, sem ter exatamente uma ordem. Tá? Então a lista, a gente pode ter, e aí depende das implementações, diversas operações. Uma operação de inclusão, e eu posso indicar que eu estou incluindo ou no final da lista ou numa posição específica, que em algumas implementações também é chamada de inserção. Quando eu insiro no meio da lista, eu indico a posição, eu estou fazendo uma inserção, quando eu insiro no final, eu estou acrescentando, tá?
que em inglês seria né, insert, né, e para inserção, e add para acrescentar no fim, né? Eu tenho uma remoção e essa remoção pode ser, né, deve ser, né, por exemplo, eu tenho que especificar qual é a posição que eu quero remover, porque não existe um padrão, né? A fila sempre inseria no final e removia da frente, né? Ou seja, removia da primeira posição e acrescentava na última posição. A pilha era sempre o quê? O último elemento, o elemento que está no topo é o que pode ser removido, né? E quando a gente adiciona o elemento, ele é o novo topo, né? Então, a lista ela vai funcionar de maneira diferenciada.